Pedido do PSOL, Barroso estende até março de 2022 a suspensão de despejos e desocupação na pandemia. Para o ministro, a urgência no tema, tendo em vista que a pandemia ainda não terminou e existe um elevado número de famílias ameaçadas de despejo. Em decisão proferida nesta quarta-feira, primeiro-ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, estendeu até 31 de março de 2022 as regras que suspendem os despejos, desocupação por conta da pandemia da Covid-19. A sentença do ministro também estabeleceu que a medida vale para os imóveis tanto de áreas urbanas quanto de áreas rurais. Ao justificar o seu voto, Barroso esclareceu que a medida é urgente diante da existência de 123 mil famílias ameaçadas de despejo no país, além do agravamento severo das condições socioeconômicas que provocam risco de aumento do número de desabrigados. A decisão liminar foi tomada no âmbito da arguição de descumprimento de preceito fundamental a da PF 828, pedido do PSOL e outras entidades da sociedade civil com campanha nacional de despejo zero. Segundo uma publicação no portal da Terra de Direitos, uma das organizações que compõem a campanha Despejo Zero, extensão da suspensão e extremidade necessária ao princípio da precaução em defesa da saúde e da vida deve prevalecer, disse Deise Ribeiro, assessor jurídico da entidade. Tivemos muitos despejos coletivos na pandemia, na contramão de qualquer perspectiva humanitária diante da crise social da pandemia. Despejos devem ser sempre excepcionais e muito mais diante do cenário que vivemos, completou Deise Ribeiro. Barroso também compartilha essa consideração e disse, ao proferir o seu voto, que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada, o que justifica a prorrogação da suspensão de despejo e desocupação por mais alguns meses. A pressão social mobilizou o CTF. A Campanha Nacional de Despejo Zero é uma articulação que reúne mais de 100 organizações sociais, movimentos sociais e coletivos rurais e urbanos para atuar contra os despejos e remoções de famílias do seu local de moradia. A iniciativa foi lançada em junho de 2020 em razão da pandemia da Covid-19, abordou um problema estrutural das cidades brasileiras, a falta de moradia, da queda para todos. Os efeitos do coronavírus agravam uma verdadeira crise de moradia no Brasil e a cada dia tem mais gente sem conseguir colocar comida na mesa, convivendo com desemprego e miséria e a fome, precisando escolher entre se alimentar ou ter uma casa. Defende Raquel Ludemir, coordenadora de incidência política da Habitat para a Humanidade, o Brasil, organização integrante da campanha Despejo Zero. Bolsonaro, compromisso de levar ao Supremo um terrivelmente evangelho foi concretizado. Após o Senado aprovar a indicação do ex-ministro da Justiça André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal, STF, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais dizer que seu compromisso de levar um terrivelmente evangélico à corte foi concretizado. O meu compromisso de levar ao Supremo um terrivelmente evangélico foi concretizado no dia de hoje. Foi uma longa espera onde 47 senadores
aos quais agradeço entenderão. Se o André Mendonça é uma pessoa capacitada para a missão, publicou o presidente no Twitter há pouco, Bolsonaro também parabenizou seu indicado aprovado para o STF por 47-32. Boa sorte ao mesmo nesta longa jornada na defesa da Constituição, da democracia e da nossa vital liberdade, acrescentou o chefe do Executivo. Mendonça foi sabatinado pelo Senado hoje, depois de 4 meses de espera. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado, David Alcolumbre, do DEM Amapá, assegurou a indicação nesse período na tentativa de derrotar o ex-ministro e emplacar no Supremo o advogado-geral da União, Augusto Aras, mas não obteve sucesso. Durante a sabatina, nesta quarta-feira, Mendonça garantiu que no STF atuará o juiz da Constituição. Apesar de seus princípios religiosos, ele é presbiteriano. No entanto, há pouco, o novo ministro da cúpula do Judiciário afirmou que sua posse é um salto para os evangélicos no país. Oi, galera, tudo bem? Vamos lá falar sobre enfermagem do trabalho. O que é enfermagem? Pode-se considerar que enfermagem sempre esteve voltada para atender as necessidades de assistência de saúde da sociedade. Ela originou-se do desejo de manter as pessoas saudáveis, assim como propiciar conforto, cuidado e confiança ao enfermo. A enfermagem, como uma profissão, é a única na medida em que se dedica a humanizar as ações dos pacientes e de suas famílias frente aos problemas reais e potenciais. 2. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, social, não meramente a ausência de doença ou enfermidade. 3. A doença é um processo anormal no qual o funcionamento do organismo de uma pessoa está diminuindo ou prejudicando em uma ou mais dimensões. 4. Necessidades humanas básicas. 4.1 Necessidades fisiológicas. Estas são as necessidades mais básicas: oxigênio, hidratação e nutrição, temperatura, excreção, repouso, sexo. Uma vez satisfeita esta necessidade, passamos a nos preocupar com outras coisas. 4.2 Necessidade de segurança. No mundo conturbado em que vivemos, procuramos fugir dos perigos, buscamos por abrigo, segurança e proteção, estabilidade, continuidade. A busca da religião de uma crença deve ser colocada neste nível da hierarquia. 4.3 Necessidades sociais. O ser humano precisa amar e pertencer. O ser humano tem a necessidade de ser amado e querido por outros, de ser aceito por outros. Nós queremos nos sentir necessário às outras pessoas ou grupo de pessoas. Este agrupamento de pessoas pode ser no seu local de trabalho, ou na sua igreja, ou na sua família, ou no seu clube, ou na sua torcida. Todos estes agrupamentos fazem com que tenhamos a sensação de pertencer a um grupo. 4.4 Necessidade de status ou de estima. O ser humano busca ser competente, alcançar objetivos, obter aprovação e ganhar reconhecimento. 4.5 Necessidade de autorrealização. O ser humano busca sua realização como pessoa, a demonstração prática da realização permitida e alavancada pelo seu potencial único. O ser humano pode buscar conhecimento, experiência, estética, metafísica, ou mesmo em busca de Deus. Os profissionais de saúde preocupam-se que estas necessidades básicas sejam proporcionadas aos pacientes que buscam assistência. Assistência da saúde na história, período pré-cristão. Nesse período, as doenças eram tidas como um castigo de Deus. O resultado do poder do demônio. Por isso, os sacerdotes ou feiticeiros
acumulavam as funções de médicos e enfermeiros. O tratamento consistia em aplacar as divindades, afastando os maus espíritos por meio de sacrifício. Usava-se massagem, banho de água fria ou quente. Mais tarde, os sacerdotes adquiriram conhecimento sobre plantas, medicinas e passaram a ensinar pessoas, delegando-lhes funções de enfermeiro e farmacêutico. Alguns papiros, inscrições, monumentos, livros de orientações políticas e religião, ruínas de aquedutos e outras descobertas nos permitem formar uma ideia do tratamento dos doentes. Egito. Os egípcios deixam alguns documentos sobre a medicina. Conhecido em sua época, as receitas médicas deviam ser tomadas acompanhadas da recitação de fórmulas religiosas. Praticavam-se o hipnotismo e a interpretação de sonhos. Acreditava-se na influência de algumas pessoas sobre a saúde de outras. Havia ambulatórios gratuitos onde era recompensada a hospitalidade e auxílio aos desamparados. Índias. O documento do século veio antes de Cristo nos diz que os hindus conheciam ligamentos, músculos, nervos, plexos, vasos linfáticos, antídotos para alguns tipos de envenenamento e o processo digestivo. Realizava alguns tipos de procedimentos, tais como suturas, amputações e corrigiam fraturas. Neste aspecto, o budismo contribuiu para o desenvolvimento da enfermagem e da medicina. Os hindus tornaram-se conhecidos pela construção de hospitais. Foram os únicos na época que citaram os enfermeiros e exigiram deles qualidades morais e conhecimento científico. Nos hospitais eram usados músicos e narradores de história para distrair os pacientes. O brahmanismo fez decair a medicina e a enfermagem pelo exagerado respeito ao corpo humano. Proibia a dissecção de cadáveres e o derramamento de sangue das doenças eram considerados castigos. Assíria e Babilônia. Entre os sírios babilônios existiam penalidades para os médicos incompetentes, tais como amputação das mãos, indenização e etc. A medicina era baseada na magia. Acreditava-se que 7 demônios eram os causadores da doença. Sacerdotes médicos vendiam talismã com corações usados contra ataques dos demônios. Nos documentos assírio-babilônico não há menção de hospitais nem de enfermeiro. Conhecia a lepra em sua cura. Dependia de milagres de Deus, como no episódio bíblico. No banho no Rio Jordão, vai lavar-te 7 vezes no Rio Jordão e tua carne ficará limpa. China. Os doentes chineses eram cuidados por sacerdote. As doenças eram classificadas da seguinte maneira: benignas, médias e graves. Os sacerdotes eram divididos em 3 categorias, que correspondiam ao grau da doença, da qual se ocupavam os templos. Eram rodeados de planta, medicina. Os chineses conheciam algumas doenças, varíola, sífilis, tratamento, anemia, indicavam ferro e fígado. Doença da pele, aplicava-se arsênico, anestesia, ópio. Construíram alguns hospitais de isolamento e casas de repouso. A cirurgia não evoluiu devido à proibição da dissecção de cadáveres. Japão. Os japoneses aprovaram e estimularam a eutanásia. A medicina era feticista. A única terapêutica era o uso das águas termais. Grécia. As primeiras teorias gregas se prendiam à mitologia. Apolo, deus Sol, era deus da saúde e da medicina. Usava-se sedativos, fortificantes e hemotáticos. Fazia ataduras e retirava os corpos estranhos. Também tinham casas para tratamento dos doentes. A medicina era exercida pelos sacerdotes médicos que interpretavam os sonhos das pessoas. Tratamentos, banhos, massagens, sangrias, dieta, sol, ar puro, água pura, mineral,
Dava-se valor à beleza física, cultural e à hospitalidade. O excesso de respeito pelo corpo atrasou os estudos anatômicos. O nascimento e a morte eram considerados impuros, causando desprezo pela obstetrícia e abandono dos doentes graves. A medicina tornou-se científica graças a Hipócrates, que deixou de lado a crença de que as doenças eram causadas por maus espíritos. Hipócrates, considerado pai da medicina, observando o doente, fazia diagnósticos, prognósticos e a terapêutica. Reconheceu a doença como tuberculose, malária, histeria, neurose, luxações e fraturas. Seu princípio fundamental na terapêutica consistia em não contrair a natureza, porém auxiliava em reagir tratamentos usados, massagens, banhos, ginástica, dietas, sangrias e calmantes, ervas, medicina e medicamentos minerais. Roma. A medicina não teve prestígio em Roma durante muito tempo. Era exercida por escravos ou estrangeiros. Os romanos eram um povo essencialmente guerreiro. O indivíduo recebia cuidado do Estado como cidadão destinado a tornar-se bom guerreiro. Audaz e vigoroso, Roma distinguiu-se pela limpeza das ruas, ventilação das casas, água pura e abundante. As redes de esgoto, os mortos eram sepultados fora da cidade na Via Ápia. O desenvolvimento da medicina dos romanos sofreu influência do povo grego. O cristianismo foi a maior evolução social de todos os tempos. Influiu positivamente através da reforma dos indivíduos, da família. Os cristãos praticavam uma tal caridade que movia os pagãos, veja como eles se amam. Desde o início do cristianismo, os pobres e enfermos foram objetivos de cuidado especial por parte da Igreja. Período Florence Nightingale. Nascida 12 de maio de 1820, Florença, Itália, era filha de ingleses, possuía inteligência incomum, tenacidade de propósito, determinação e perseverança que lhe permitia dialogar com políticos oficiais do exército, fazendo prevalecer suas ideias. Dominava com facilidade o inglês, o francês, alemão e italiano, além do grego e latim. No desejo de realizar-se enfermeira, passa o inverno em 1844 em Roma, estudando as atividades das Irmandades Católicas. Em 1849 faz uma viagem ao Egito e decide se servir a Deus, trabalhando em Kaiserwerth, Alemanha, entre as diaconisas. Decidida a seguir sua vocação, procura completar seus conhecimentos, que julga ainda insuficiente. Visita o Hospital de Dublin, dirigido pelas Irmãs da Misericórdia, Ordem Católica de Enfermeiras, fundada 20 anos antes. Conhece as Irmãs de Caridade de São Vicente de Paulo, na Maison de la Providence, em Paris. Aos poucos vai se preparando para sua grande missão. Em 1854, a Inglaterra, França e Turquia declaram guerra à Rússia, guerra da Crimeia. Os soldados acham-se no maior abandono. A mortalidade entre os hospitais é de 40%. Florence partiu para escutar com 38 voluntários, entre religiosos e leigas, vindos de diferentes hospitais. Alguns enfermeiros foram despedidos por incapacidade de adaptação e principalmente por indisciplina. E mortalidade decresce de 40% para 2%. Os soldados fazem dela o seu anjo da guarda. Ele foi imortalizado com a dama da lâmpada, porque da lanterna da mão percorre as enfermeiras, atendendo os doentes. Durante a guerra, contrai o tifo. Ao retornar da Crimeia em 1856, leva uma vida de inválida. Dedica-se, porém, com ardor e trabalhos intelectuais. Pelos trabalhos na Crimeia, recebe um prêmio do governo inglês. Graças a este prêmio, consegue iniciar o que para ela é a única maneira de mudar os destinos da enfermagem. A Escola de Enfermagem, em 1859,
Após a guerra, Florence fundou uma escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, que passou a servir de modelo para as demais escolas que foram fundadas posteriormente. A disciplina rigorosa do tipo militar era uma das características da escola nittingaliana, bem como a exigência de qualidades morais dos candidatos. O curso de 1 ano de duração consistia em aulas diárias ministradas por médicos. Nas primeiras escolas de enfermagem, o médico foi, de fato, a única pessoa qualificada para ensinar. Ele cabia, então, decidir quais das suas funções poderia colocar nas mãos das enfermeiras. Florence morre em 13 de agosto de 1910, deixando recente o ensino de enfermagem. Assim, a enfermagem surge não mais como uma atividade empírica desvinculada do saber especializado, mas como uma ocupação assalariada que vem atender a necessidade da mão de obra nos hospitais, continuando-se como uma prática social institucionalizada e específica. 7711 cabeça. Olá, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Compartilhe, deixa like e bora lá, galera. Os EPIs precisam proteger o crânio, os olhos e na face e a nuca das lesões que podem ser ocasionadas por impactos de materiais, partículas, respingos ou vapores de produtos químicos, de radiação luminosa. 7711 capacetes de bombeiro, viseira incolor, viseira refletiva. 77112 óculos de proteção. 7712 tronco e extensão dos membros. O EPIs, destinado à proteção do tronco e extensão dos membros, visam proteger o brigadista contra objetos escoriantes, abrasivos, cortantes ou perfurantes, além de proteger também do calor excessivo irradiado pelas chamas. 7713 mãos e pés. 77131 mãos. Os EPIs visam proteger contra a ação de objetos cortantes, abrasivo, corrosivo, alergênicos e além de produtos graxos e derivados de petróleo. 77132 pés. O EPIs visam proteger contra lesões ocasionadas pela origem mecânica, quedas de matérias, agentes químicos, térmicos, objetos perfurantes ou cortantes. 7.8 equipamento de proteção respiratória, EPR. Esses equipamentos requerem atenção especial, pois permite os brigadistas trabalhar em locais saturados com fumaça, com baixa concentração de O2 e muitas vezes com temperaturas elevadas. É importante ressaltar que a não utilização destes aparelhos pode ter consequências sérias, até mesmo levar à morte. Equipamentos de proteção respiratória autônoma, equipamentos que fornecem o ar respirável para o usuário através de cilindros de ar. Esse modelo é o único que deve ser usado pelos bombeiros em ocorrência de incêndio, pois permite a cobertura completa das vias respiratórias, projetadas para uma vedação completa da face. Logo, visa a proteção dos usuários contra a inalação de ar contaminando ou de ar com deficiência de oxigênio. Sistema de proteção contra incêndio e pânico do SPI-CIP.
Os sistemas de proteção contra incêndio e pânico são dispositivos instalados ou construídos em uma edificação para evitar o surgimento do fogo descontrolado ou pelo menos retardar a sua propagação, como também para facilitar a evacuação de pessoas dessas edificações em caso de algum sinistro. Os sistemas que serão objetos de estudo no curso são: Sistema de proteção por extintores, Sistema hidráulico preventivo SHP, Sistema de detecção e alarme, iluminação de emergência, saída de emergência. 8.1 Sistema de proteção por extintores. Consiste na distribuição de aparelhos extintores conforme a classificação dos materiais combustíveis presentes nas edificações e área de risco. O extintor de incêndio é o aparelho que acionamento manual constituído de recipientes e acessórios contendo o agente extintor, destinado a combater princípios de incêndio. Suas componentes básicos são mangueira, manômetro, etiqueta de validade, gatilho, alça de transporte, recipiente e rótulo. Demonstração do rótulo. Extintor com carga de água pressurizada. Seus dados aqui. Varas de papel e madeira. B. Líquidos inflamáveis. C. Equipamentos elétricos. Proibido. O B e o C proibido. Modo de uso. NBR 11715, extintor portátil. Carga nominal de água potável. Capacidade extintora 1 OL 2A. Modo de usar. 1. Use o extintor na posição vertical. 2. Puxe a trava rompendo o lacre. 3. Segure a mangueira e aperte o gatilho até o fim. 4. Aperte o gatilho e dirija o jato à base do fogo. Manutenção. Inspecionar o extintor a cada ano. NBR 12962. Vistoriá-lo a cada 5 anos. Conforme a NBR 13485. 2. O ponteiro do manômetro estando na faixa recarregar, lava um posto. Leve a um posto. 3. Recarregue imediatamente após o uso com água potável, gás expelente. N2. Nitrogênio, pressurização direta. 4. Faixa temperatura de operações a 45 graus Celsius. 5. A pressão normal de um carregamento de 10,5 kg centímetros elevado ao quadrado, 20 graus Celsius, a carga ou água potável. Seus dados aqui. 8.1.1 Extintores sobre rodas. São extintores que possuem massa total superior a 20 kg. 8.1.2 Extintores portáteis. São extintores que possuem massa total até 20 kg. 8.1.3 Utilização dos extintores portáteis. Os aparelhos extintores possuem operação de manejo semelhante, cabendo observar a distância em relação à base do fogo, local onde as chamas se originam. Os procedimentos gerais em relação ao manuseio dos aparelhos extintores são: primeira, dirige-se ao local foco para identificar a classe de incêndio, caso não tenha a informação. Segundo, identifique a classe do incêndio. Terceiro, localize o extintor adequado à classe do incêndio. Quarto,
Retire o extintor adequado de seus suportes. 5º, rompa-se o lacre e retire o pino de segurança. 6. Teste extintor acionando o gatilho. 7. Desloque-se para o local do sinistro. 8. No local, observe a direção do vento. Utilize o extintor a favor do vento. 9. Apontar o esguicho extintor da APA IPQS e difusor extintor de CO2 para o foco. Acione o gatilho dirigindo o jato à base do fogo em uma distância de 0 metro. Curso de formação brigadista em eventuais erros comuns na utilização dos extintores. Utilizar o extintor de forma inadequada. Não sabe utilizar o extintor. Utilize o extintor errado. Observação 1. Após o uso dos extintores em uma situação de incêndio, depois de utilizado ou depois de testado, é constatada a falha, o extintor deve ser deixado deitado para que os outros não percam tempo tentando usá-lo. Observação 2. Deve ser fixados em colunas, paredes ou divisórias, de maneira que sua parte superior gatilho fique a uma altura máxima de 60 metros, 1,60 m do piso acabado, e permitida a instalação de extintores sobre o piso acabamento, desde que permaneça apoiados em suportes apropriados com altura 0,20 metros, 20 centímetros no piso, desde que não fique obstruído, que não tenha sua visibilidade prejudicada. Sinalização protoluminescente, extintor de parede, rótulo de fabricante, suporte de piso, piso acabado, detalhe, fixação e sinalização de extintor, 0,20 metros no mínimo de 1,60 centímetros no máximo. 814. Extintor de água. Um incêndio de classe de incêndio tipo A, dentro do cilindro existe um gás junto com a água. Quando acionado o gatilho, a água é expelida, resfriando o material, tornando a temperatura inferior ao ponto de ignição. Não se deve utilizar em classe de incêndio tipo C, pois pode acarretar choque elétrico, curto-circuito no equipamento. Com o objetivo de usar água e conseguir o resfriamento do material, o extintor de água deve ser usado buscando a máxima dispersão de água possível, podendo ainda colocar o dedo na frente do esguicho a fim de aumentar a área atingida pela água. 815. Extintor de pó químico seco. Indicado para a classe de incêndio tipo B, mas pode ser utilizado em incêndio tipo C. Dentro do cilindro existe um composto químico em pó, normalmente bicarbonato de sódio, como gás propulsor, normalmente o dióxido de carbono ou nitrogênio. Ao entrar em contato com as chamas, o pó impede a reação em cadeia e isola o oxigênio da superfície do líquido inflamável dispensável. A combustão, extinguindo também fogo por abafamento, pó não se dissipa tão facilmente com o gás. Tem também a maior alcance do jato, então sua utilização é diferente e o jato não deve ser dirigido à base do fogo. Deve ser aplicado jatos curtos, de modo que a nuvem expelida perca velocidade se assenta sobre o foco. 816. Extintor de espuma. A espuma é um agente indicado para aplicação de incêndio classe A e B. Para sua utilização, empunhar a mangueira
e aperte o gatilho dirigido o jato para um anteparo, de forma que a espuma gerada escorra cobrindo o líquido em chamas. Não se deve jogar a espuma diretamente sobre o líquido. Com o objetivo de melhorar o manuseio da espuma, para combater o princípio de incêndio, foi desenvolvido a espuma mecânica, onde o manuseio do aparelho extintor similar ao aparelho extintor de água. 817. Extintor de gás carbônico. É indicado para a classe de incêndio tipo C, mas pode também ser utilizado em incêndios tipo B, considerando áreas e o local ambiente aberto ou confinado. Dentro do cilindro contém dióxido de carbono, um agente extintor não condutor de eletricidade, limpo, não tóxico, mas asfixiante ao recobre o fogo em forma de uma camada gasosa e isolado ao oxigênio, dispensável a combustão, extinguindo o fogo por abafamento. Com esse extintor funciona alta pressão. Quando o gás libera, ele se resfria violentamente para que não ocorram queimaduras. Para baixas temperaturas, o operador deve segurar a mangueira pelo punho ou manopla e nunca pelo difusor. Como o CO2 age principalmente por abafamento, sua utilização deve visar substituir o ar atmosférico no espaço sobre o combustível. Para tanto, o gatilho deve ser apertado constantemente ou em rápidas sucessões para que se forme uma nuvem de gás sobre o combustível e as chamas se propaguem pela ausência de oxigênio. 818. Manutenção e expensão. A manutenção começa com o exame periódico completo dos extintores e termina com a correção dos problemas encontrados, visando um funcionamento seguro e eficaz, e é realizada através de inspeções nas quais são verificadas localizações de acesso, visibilidade, rótulo de identificação, sinalização, lacre, selo e ABNT, peso, danos físicos, obstrução de esguincho e pressão dos manômetros nos que possuem. 819. Inspeções. Semanas. Das inspeções semanas devem ser verificados o acesso e a visibilidade e sinalização dos extintores estão desobstruídos, além de observar se os aparelhos estão de fato nos lugares determinados pelo memorial descritivo dos extintores. Mensais. Verificar se o esguincho está desobstruído, se a pressão dos manômetros está na marcação recomendada nos extintores que possuem manômetro, se o lacre e a trava de segurança estão em perfeitas condições. Semestrais. Observe o peso dos aparelhos e extintores, principalmente no extintor de CO2. Caso o peso tenha diminuído de 90% do peso de trabalho e prudente, recarrega o aparelho. Anuais. Verificar se não existe dano físico no corpo do aparelho extintor, recarregá-lo. Quinqueneias. Efetuar o teste hidrotático, que é a prova de se submete o aparelho extintor cada 5 anos, todas as vezes que o aparelho sofrer acidentes tais como batidas, exposições, temperatura altas, ataques químicos, corrosão e etc. 8.1.10 Recarga. Os aparelhos extintores devem ser recarregados após o uso em princípios de incêndio. Quando tiverem o lacre de segurança rompido, mesmo que acidentalmente, todas as vezes que completarem 1 ano de recarga anterior, mesmo que não tenha sido utilizado. 8.1.11 Etiquetas de manutenção dos extintores. Cliente. Próximo serviço, selo novo, selo de manutenção. Vamos por lacre 1/1/2019 a 31/2/2019 é o amarelo. 1/1/2020 a 31/2/2020 o verde. 1/1/2021, 31/12/2021 branco. 1/1/2022 a 31/12/2022 o azul. 1/1/2023
a 31/12/2023, o preto, 1/1/2024, a 31/2/2024, o alaranjado, 1/1/2025, a 31/2/2025, púrpura. As cores dos anéis de manutenção portaria de número 534, de 20 de novembro de 2018, 8112, quadro informativo do uso dos extintores. Classe de incêndio: A. Água, sim, excelente. Espuma, sim, regular. PQS, ineficaz, só superfície. CO2, ineficaz, só superfície. Aulon, ineficaz, só superfície. B. Não. Sim, excelente. Sim, excelente. Sim, bom. Sim, excelente. C. Não, não, sim, bom. Sim, excelente. Sim, excelente. D. Não, não. Pós especiais, não, não. Alcance do jato: 10 metros, 5 metros, 5 metros, 2,5 metros, 3,5 metros. Tempo de descarga: 60 segundos, 60 segundos, 15 segundos, 25 segundos, 15 segundos. 8.1.13. Orientação finais. Os extintores devem ser adequados, distribuídos de forma a cobrir toda a área de risco, e o posicionamento adequado visa limitar a distância máxima a percorrer em casos de necessidade de utilização de um extintor. Saiba que um extintor devidamente posicionado, mas que tenha seu acesso obstruído, não cumprirá seu papel na hora da ocorrência. Infelizmente, muitos donos de estabelecimentos esconde seus extintores por considerar que atrapalham na estética arquitetônica, mas se esquece que o caso venha a precisar dele, pode ser não lembrar onde esconde. 8.2. Sistema hidráulico preventivo, SHP, sistema composto de dispositivos hidráulicos que possibilitam a capacitação de água na reserva técnica de incêndio, RTI, que é o emprego no combate a incêndio. Reserva técnica de incêndio, caixa de incêndio, canalização preventiva, sistema hidrante de recalque. 8.3. Sistema de detectação e alarme. São equipamentos que têm por objetivo detectar e avisar todos os ocupantes da edificação da ocorrência de um incêndio ou de uma situação que possa ocasionar pânico, e o alarme deve ser audível em todos os setores da edificação abrangido pelo sistema de segurança. 8.3.1. Funcionamento. O acionamento do alarme pode ser manual ou automático. Quando for automático, o alarme estará conectado a detectores da fumaça ou de calor. A edificação deve contar com um plano de abandono de área a fim de aperfeiçoar a utilização do alarme de incêndio. 8.3.2. Alarme de acionamento manual. São equipamentos que necessitam de acionamento direto a fim de fazer soar a sirene. 8.3.3. Alarme de acionamento automático. São equipamentos preparados para evitar um sinal ao módulo de acionamento, para que ele possa disparar a sirene assim que detectarem no ambiente a quantidade mínima necessária de fumaça ou calor para os quais estejam dimensionados. 8.4. Sistema de iluminação de emergência. O sistema de iluminação de emergência é o conjunto de componentes que, em funcionamento, proporciona iluminação suficiente e adequada para permitir a saída fácil e segura do público para o exterior no caso de uma interrupção da alimentação normal, como também proporciona a execução das manobras de interesse da segurança e intervenção de sono.
Estes sintomas é obrigatório nas áreas comuns das edificações, sendo eles corredores, escadas, elevadores, saída de emergência e etc. Os principais tipos de sistema, de acordo com a fonte de energia, são conjuntos de blocos autônomos, sistemas centralizados com baterias, sistemas centralizados com grupo motogerador, blocos autônomos centralizados por bactérias, grupos gerador portátil, grupo gerador estacionário. 8.5 Saída de emergência são caminhos contínuos devidamente protegidos e dimensionamento para o abandono seguro da população e serem percorridos pelos usuários em caso de sinistro de qualquer ponto da edificação e até atingir a via pública ou espaço aberto protegido do incêndio, permitindo ainda fácil acesso de auxílio externo para o combate ao fogo e a retirada da população. 8.5.1 Componentes das saídas de emergência. A saída de emergência compreende o seguinte: há acesso e rotas de saídas horizontal, isto é, acesso às escadas quando houver as respectivas portas ou espaço livre exterior nas edificações. B. Escadas ou rampas. C. Descarga. Escada de emergência, escada externas e rampas. 8.5.2 Porta corta-fogo PCF. As portas corta-fogo são próprias para isolamento e proteção das vias de fuga, retardando a propagação do incêndio da fumaça na edificação. Eles devem resistir ao calor por no mínimo 60 minutos, deve abrir sempre no sentido de fugas, saídas das pessoas, fechamentos deve ser completo, não poderão estar trancados por cadeados, não deverão estar calçadas com nenhum dispositivo que possa mantê-los abertos e deverão ter dispositivos de fechamento sempre mantenidos desbradiço por gravidade ou por molas. Porta corta-fogo com barra antipânico. 9. Abandono de área. Poucas pessoas esperam a ocorrência de situações que geram pânico dentro de locais com grande quantidade de pessoas. Baseado nessa afirmação, é preciso considerar o perigo que o pânico é causado durante as ocorrências de emergência, que pode resultar em pessoas feridas ou até mortas em virtude do tumulto durante a evacuação da área. Por conta disso, a preocupação com a saída segura das pessoas é de suma importância e merece nossa atenção. Possuir dentro das edificações pessoas treinadas no abandono da edificação é fator tão importante que muitas vezes acaba por determinar as perdas humanas, notadamente edifícios de vários pavimentos e locais de reuniões de público, tais como hospitais, escolas, creches, teatros, cinemas, centros de eventos, entre outros. Pensando na preservação da vida e do patrimônio, o plano de emergência contra incêndio e pânico de uma edificação deve conter, no mínimo, as informações detalhadas da edificação, os procedimentos básicos de emergência em caso de incêndio. Os procedimentos básicos de emergência em caso de incêndio devem contemplar os seguintes aspectos: A. Alerta. B. Análise da situação. C. Apoio externo. D. Primeiros socorros. E. Eliminar os riscos. F. Abandono de área. G. Isolamento da área. H. Confinamento do incêndio. I. Combate a incêndio. J. Investigação. Plano de abandono. Planeje da sistemática adequada à realidade de cada edificação ou área de risco, como vista a saída emergencial de maneira organizada e segura de todos os ocupantes
da edificação, colocando em um local igualmente seguro. Abandono de área. A ação de desocupação do prédio tem por objetivo minimizar e prevenir o máximo possível da ocorrência de acidentados que possam provocar danos pessoais. Como executar um abandono de área? Caso seja necessário o abandono da edificação, deve ser acionado novamente o alarme de incêndio para que se inicie o abandono geral aos ocupantes do andar sinistrado, que já deve estar ciente da emergência, deve ser os primeiros a descer em filas sem tumulto. Após o primeiro toque, com um brigadista liderando a fila e outro encerrando, antes do abandono definitivo do pavimento, 1 ou 2 brigadistas devem verificar se não ficam ocupantes retardatários e providenciar o fechamento de portas ou janelas, se possível. Cada pessoa portadora de deficiência física permanente ou temporária deve ser acompanhada por 2 brigadistas ou voluntários previamente designados pelo chefe da brigada. Todos os demais ocupantes de cada pavimento, após soar o primeiro alarme, devem parar o que estiverem fazendo e pegar apenas seus documentos pessoais e se agruparem no saguão dos elevadores higienizados em filas direcionado à porta de saída de emergência. Após o segundo toque do alarme, os ocupantes dos andares devem iniciar a descida, dando preferência às demais filas quando cruzarem com elas numa rotatória de trânsito até a saída, andar o térreo, onde deve ser deslocar até o ponto de encontro. Equipes de abandono. A brigadistas profissionais e eventuais pessoas treinadas. B. Equipe do edifício, Centro de Ensino de Instruções de Bombeiros gerencia o curso de extinção. Curso de formação de brigadistas eventuais, os funcionários ou servidores. Equipe de ponto de encontro, funcionários ou servidores. Responsabilidade a brigadista, o combate, princípio, incêndio em primeiros socorros. B. Equipe da edificação organiza filas, controles de fluxo, direcionamento, telefones. C. Equipes de pontos de encontro, organização da área segura. Local previamente estabelecido, onde serão reunidos todos os colaboradores, funcionários e outras pessoas que estejam em vista à empresa neste local. As faltas constatadas ou na ausência de funcionários devem ser comunicados o mais breve possível ao responsável pelo ponto de encontro. Ele, por sua vez, deve repassar as informações ao chefe da equipe de emergência para que as devidas providências sejam tomadas.